se dobrar. Toda língua confessará, toda terra vai junta proclamar: Jesus virá. Tu és bem-vindo ao nosso meio, Deus bendito, eterno Pai. Tu és bem-vindo ao nosso meio, Deus bendito, eterno Pai. Tua presença nos alegra, tua bondade nos atrai. Tua presença nos alegra, tua bondade nos atrai. Teus filhos somos e teu povo, aqui reunidos, vem Senhor, dá-nos beber teu vinho novo, recebe em troca o nosso amor. Tu és bem-vindo ao nosso meio, Cristo, filho de Davi. Tu és bem-vindo
sempre é nosso anseio, dedicamo-nos a Ti. Servir-te sempre é nosso anseio, dedicamo-nos a Ti. Teus servos somos coenteiros, Teus mandamentos nossa luz. Tu és perfeito, és o primeiro, Amado Deus, Senhor Jesus. Tu és bem-vindo ao nosso meio, Santo Espírito de amor. Tu és bem-vindo ao nosso meio, Santo Espírito de amor. E lanças fora todo medo, fero Deus Consolador. E lanças fora todo medo, ver o Deus Consolador. Selados fomos com Teu selo, garantes nossa redenção. Vem nos encher de santo zelo, aquece a nossa comunhão. Consolador, Senhor Jesus, eterno Pai. amém, 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 A paz de Jesus esteja com cada um de vocês. Nós nos reunimos em nome do nosso Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Amém. Eu quero saudá-los com o lema bíblico dessa semana, que é da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículos 10 e 11. Filipenses 2, 10 e 11, que diz assim: ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses 2, 10 e 11. Ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, nós não temos nenhuma dificuldade em dobrar o nosso joelho diante de Jesus e confessar que Ele é o Senhor sobre todas as coisas. Algumas pessoas talvez tenham dificuldade para fazer isso, aquelas pessoas que não reconhecem que Ele é o Senhor. Aqui diz que chegará um dia em que todo joelho irá se dobrar, todo joelho no céu, na terra e embaixo da terra. Aqueles que não o fazem hoje de maneira voluntária, de maneira espontânea, um dia terão que reconhecer que Jesus Cristo é Filho de Deus e que tudo pertence a Ele. Nós também pertencemos a Jesus. E por isso nós dobramos o nosso joelho diante dEle com alegria, com satisfação, porque sabemos que Ele cuida de nós e que nós estamos aqui, nós somos alguma coisa diante de Deus porque Jesus nos salvou. Porque Ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, como diz a palavra de Deus. Por isso, faça isso sempre, faça isso com alegria, faça isso espontaneamente, dobre seu joelho diante de Jesus e confesse que Ele é o Senhor, e isso para a glória de Deus o Pai. Estamos aqui hoje, nessa manhã, nós aqui, vocês em casa, fazendo justamente isso. Reconhecendo o senhorio, o poder, a majestade, a honra e a glória de Jesus Cristo, Filho de Deus, e do nosso Pai, o Senhor Deus. Amém. Vamos ficar de pé, vamos ter um momento de oração. Querido Deus, nós te agradecemos por nos trazeres até aqui. Obrigado, Senhor, porque aqui se reúne parte da tua igreja,
Aqui se reúnem pessoas que te buscam, Senhor, e que te amam de todo o coração. Pessoas que querem ter um relacionamento contigo, Senhor, e que reconhecem que Tu és o único Senhor sobre o céu e a terra. E nós reconhecemos isso e dobramos o nosso joelho diante de Ti, Senhor, porque Tu és o Senhor. Obrigado, Senhor, porque podemos fazer isso de maneira espontânea, com alegria no nosso coração. Não é nada forçado, Senhor, mas é em gratidão a Ti, porque Tu fizeste primeiro por nós. Tu vieste a nós, Senhor, Tu nos amaste, Tu nos reconciliaste com o Pai, Senhor. E nós não temos como Te agradecer por isso, Senhor, de maneira total, Senhor. Nós o fazemos assim, com as nossas vozes, Te adorando, Te agradecendo, Senhor. Obrigado por cada um que pode estar aqui, Senhor, apesar da chuva. Obrigado pelas pessoas que vieram aqui, Senhor, cada família que está aqui. Obrigado, querido Deus, por aqueles que estão em casa. Esteja lá, Senhor, com eles também, derramando o Teu Espírito Santo, assim como fazes aqui, Senhor. Queremos nos submeter a Ti. Abre o nosso coração nessa manhã, Senhor, para ouvirmos a Tua palavra, para entendermos, Senhor, e aplicá-la na nossa vida. Te agradecemos, Senhor, pela semana que nos deste, pela maneira como nos conduziste, Senhor, e Te agradecemos mais uma vez por podermos estar aqui, Senhor. Em nome de Jesus, recebe o nosso louvor, a nossa adoração, Senhor. Amém. Vamos cantar nosso Deus. Aqueles que puderem ficar de pé, que quiserem, podem ficar. Água em vinho tornou, os olhos dos cegos abriu. Não há outro igual a Ti. Dentro da noite brilhou, as cinzas nos fez ressurgir. Não há outro igual a Ti. Deus, Tu és grande, és invencível, Tu és maior que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir. Não há outro igual a Ti. Deus, Tu és grande, és invencível, Tu és maior que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, Tu és grande, és invencível, Tu és maior que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus está conosco, não há o que temer. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus está conosco, não há o que temer. Não há o que temer. Deus, Tu és grande, és invencível, Tu és maior que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus.
está conosco, não há o que temer. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus está conosco, não há o que temer. Não há o que temer. Podemos sentar? Nós queremos fazer a leitura bíblica de 1 Tessalonicenses capítulo 6, versículos 1 a 11, página 1201. 1201. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículos 1 a 11. Página 1201. 1 Tessalonicenses 5, 1 a 11, página 1201. Quem quiser acompanhar a leitura, pode acompanhar em voz alta. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto, aqui está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Amém. Meus irmãos, a igreja lá em Tessalônica estava desconsolada, porque depois que o apóstolo Paulo fundou a comunidade lá e saiu, chegou lá uma carta, como se fosse do apóstolo Paulo, dizendo: o dia do Senhor já aconteceu, o arrebatamento já aconteceu e vocês ficaram. E aí eles ficaram desconsolados. E aí então Paulo mandou 2 cartas a eles, a primeira e a segunda carta. E aqui o apóstolo Paulo diz, nessas cartas, ele diz: olha, não se preocupem, porque o dia do Senhor não vai acontecer antes que aconteça a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o anticristo. Se não aconteceu ainda a apostasia, se não foi revelado o anticristo, então não se preocupem, porque o dia do Senhor não aconteceu ainda, vocês não ficaram para trás. E aqui ele dá alguns conselhos, algumas dicas. Ele diz: olha, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de eu vos escrever. Ele está dizendo: olha, a gente já conversou sobre isso, provavelmente eles conversaram ao vivo lá, vocês sabem, eu expliquei para vocês, não tem como se preocupar. Mas uma dica Paulo dá para nós, deu para eles lá e dá para nós que vivemos hoje no fim dos tempos também. Ele diz: quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Existem grupos de pessoas que dizem: o mundo evolui para o melhor. Nós vamos chegar a um tempo de paz, tranquilidade, onde tudo estará bem, tudo estará harmonizado. A Bíblia não diz isso. E se nós olhamos para toda a natureza, ela tem um ciclo de vida. E esse ciclo sempre termina. As coisas nascem, crescem e morrem. O nosso mundo também é assim. Jesus, aqui Paulo está dizendo em outras palavras: cuidado. Quando andarem dizendo: bom, agora nós estamos em paz, agora está tudo seguro, aí lhes virá repentina destruição. Então sempre fiquem atentos a esses tratados de paz que estão acontecendo por aí ao redor do mundo. Quando alguém diz: ó, está tudo tranquilo, está tudo em paz, a gente tem que ficar assim com as orelhinhas, que nem aqueles cachorros, né? Com as orelhinhas assim, ó, cuidado, aí vem alguma coisa.
Mas Paulo diz também coisas assim que nos alegram. Ele diz para nós: olha, vocês não estão nas trevas, para que esse dia apanhe vocês como ladrão. Vocês têm a palavra de Deus, vocês têm os sinais dos tempos. Vocês são filhos da luz, filhos do dia. Nós não somos da noite, nós não somos das trevas. Nós não precisamos andar por aí pelos becos, nos escondendo com medo da chegada do dia do Senhor, não. Para nós deve ser um motivo de alegria, porque nós somos filhos de Deus, somos filhos da luz. Nós não temos nada a ver com as trevas, mas temos que vigiar. Versículo 6, vigiar. Uma vez Jesus disse para os fariseus: vocês olham para o céu e sabem dizer quando vai chover, quando vai dar seca, quando isso, quando aquilo na natureza, mas vocês não conseguem olhar para os sinais dos tempos e ver a proximidade. Nós, com a Bíblia na mão e olhando para o que está acontecendo no mundo, temos que saber interpretar quando estará próxima a volta de Jesus. Isso é muito importante, vigiar aqui e orar também. Deus não nos destinou para a ira. Os tessalonicenses estavam preocupados, pensando: bom, se o dia do Senhor chegou, se o arrebatamento já aconteceu, então nós ficamos para a ira de Deus? Porque o período da tribulação, ele é na Bíblia chamado de a ira do Senhor contra os ímpios, contra os maus, contra o reino do anticristo. Então nós ficamos. Paulo diz: não, Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. E aí Paulo termina com essa frase tão bonita: consolai-vos, pois, uns aos outros, edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Saber, estudar sobre a volta de Jesus, sobre o fim dos tempos, não deve servir para nós de tristeza, de conflito, pelo contrário, deve servir de consolo, porque o nosso Senhor vai voltar, Ele virá, e só Ele é que vai conseguir colocar as coisas em ordem novamente. Não esperem que homens, que pessoas coloquem as coisas em ordem nesse mundo, porque isso não vai acontecer. Só mesmo o senhorio de Jesus nesse mundo é que vai colocar as coisas no seu devido lugar. Portanto, consolai-vos, pois, uns aos outros. E não fiquem parados, mas edificai-vos reciprocamente, como estáis fazendo. Nós estamos aqui nessa manhã, não apenas adorando a Deus, mas também nos edificando. E precisamos fazer isso no dia a dia, com aquelas pessoas que não estão aqui hoje, ajudando elas também. Que assim seja. Amém. Nós queremos cantar o hino Emaús. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, ele está à mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e
reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, Nós preparamos a mesa. tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nos preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Oh, 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 oh. Ele entrou em casa, ele está à mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Da casa, perfumamos ela toda, Preparamos a mesa. tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa. Perfumamos ela toda, Nós preparamos a mesa. tome o lugar de honra. Oh, 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 Podemos sentar? Nós queremos ver os avisos que temos para essa semana. A oferta do culto do último domingo foi destinada para a elaboração de material audiovisual no sínodo e foi de R$ 80. Hoje a nossa oferta avulsa se destina para a missão com literatura evangelística na ISLB. Que Deus abençoe todas as dádivas e todos os doadores. Também todos estão convidados para o culto de oração, todos os domingos às 19h30 aqui na igreja. É um momento muito importante onde nós nos reunimos para orar. Todos os domingos às 19h30. Domingo passado haviam 15 pessoas. Todos aqueles que puderem vir, que quiserem vir, são convidados. Hoje também acontecerá. A Secretaria da Comunidade está funcionando em horário integral de segunda a sexta, das 14 às 18 horas, e de terça a sábado, das 8 às 11h30. E em relação à inscrição para o culto, nós temos sempre limitado a 60 pessoas, de acordo com a ordem vigente aqui no município. E as inscrições elas são abertas sempre a partir das terças à tarde. Então, quem quiser participar do culto pode ligar para cá, a partir de terça de tarde, ou mandar um WhatsApp para a gente colocar na inscrição. Nós vamos ter também assembleia. Eu quero fazer a leitura. Convocação da assembleia.
Na qualidade de presidente da Comunidade Evangélica Cristo Bom Pastor, de Caxias do Sul e SLB, o senhor Jonathan Capelletti, no uso de suas atribuições, de acordo com o Estatuto da Comunidade, artigos 20, 21, 22 e 24, convoca os membros desta comunidade para a Assembleia Geral Ordinária de Prestação de Contas, a realizar-se na Igreja Cristo Bom Pastor, no dia 18 de outubro de 2020, às 9h30 em primeira convocação, com a presença da maioria dos membros, ou às 10h30 em segunda convocação, com a presença de 30 membros com direito a voto. A ordem do dia é a leitura do relatório do presbitério de 2019, leitura dos relatórios dos ministérios de 2019, apresentação do balanço referente ao exercício de 2019, palavra do Conselho Fiscal, apresentação e votação para a escolha do candidato à vaga pastoral, assuntos diversos e leitura da ata. Gostaria de perguntar se nós temos alguém nos visitando hoje aqui. Eu acho que não, né? Aniversariantes, nós tivemos na semana passada. O Davi, nosso filho, fez 23 anos no dia 24, quinta-feira. Mais alguém? Algum aniversário de casamento? Não temos como saber sobre quem está em casa, né? Mas se alguém está de aniversário hoje, em casa, a gente, hoje, ou na semana passada, ou nessa semana, agora que vem, a gente dá os parabéns em nome da comunidade e desejamos a bênção de Deus a cada aniversariante e também aos casais que fazem aniversário de casamento ou fizeram, que Deus abençoe a todos. Nós vamos então cantar o hino O Dia que Será para Sempre, enquanto levantamos a oferta. Podemos ficar de pé? Teu calor sobre mim é como o sol quando insiste em acordar, como esses montes ao meu redor. Tu és a minha muralha, a perfeição da criação, manifesta o teu esplendor. Todo som, toda cor, seja louvor ao Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, poderoso nas batalhas. Ele é o Rei da teu convite diz que há um lugar pra mim. O teu amor me fez inocente, e se do barro em tuas mãos sai algo bom, o que dizer da obra terminada? Esse prazer que tu tens em mim me dá prazer em te deixar contente. Meu tempo é hoje, não está longe, o dia que será pra sempre. Quem é esse Rei da Glória? Senhor dos Exércitos, poderoso nas batalhas. Ele é o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos,
Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer por este momento, Senhor Deus, que podemos ter a certeza, Senhor, que teremos o dia que será para sempre contigo, Senhor, e estaremos, ó Pai, eternamente, Senhor Deus, contigo na tua presença, ó Pai. Ó Deus querido, obrigado porque podemos celebrar isso aqui nessa manhã. Obrigado, Senhor Deus, por cada pessoa que pode estar aqui celebrando e por todos aqueles também que estão nas suas casas, Senhor. Celebrando, Senhor Deus, este grande amor, Senhor, que Tu teve por cada um de nós, Pai. Ó Deus querido, neste momento nós queremos entregar os nossos corações na Tua presença, Senhor, e te pedir que através do pastor Luiz Paulo, Senhor, Tu fale aos nossos corações, Senhor, que o Teu Santo Espírito, Senhor, esteja aqui entre nós e esteja, ó Pai, com cada pessoa que está na sua casa, tocando e transformando, Senhor Deus, trazendo palavras de edificação e de transformação, Senhor. Ó Deus querido, usa o pastor Luiz Paulo, Senhor Deus, e dá, Senhor Deus, a ele, Senhor Deus, tudo o que Tu tens para falar a cada um de nós, Pai. Nos dá também um coração tranquilo e que permanece na Tua presença, Senhor Deus, e que percebe, Senhor, a ação do Teu Santo Espírito e percebe aquilo que Tu tens, Senhor Deus, a falar com cada um, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos sentar. Meus queridos, eu quero compartilhar com vocês uma mensagem de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14, ao capítulo 4, verso 5, que é na página 1211. 1211. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 14, ao capítulo 4, o verso 5. Segunda Timóteo 3, 14, página 1211. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a edificação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão essa doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, se sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Senhor Deus, porque lâmpada para os nossos pés é a tua palavra e luz para o nosso caminho. Amém. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele conheceu Timóteo na cidade de Listra. Foi na sua primeira viagem missionária, quando Timóteo deveria ter mais ou menos uns 13 anos de idade. Lá, Timóteo viu Paulo ser apedrejado e talvez como consequência disso, depois Timóteo se converteu. Timóteo era filho de um pai grego e de uma mãe judia. A sua avó se chamava Aloide e sua mãe se chamava Eunice. Isso está escrito na palavra de Deus. 7 anos depois, Paulo volta a passar por Listra, na sua segunda viagem missionária, e encontrou Timóteo, então, firme na fé em Jesus. Agora, com uns 20 anos de idade, mais ou menos. Paulo, então, toma Timóteo consigo e leva Timóteo nas suas viagens missionárias. E na terceira viagem missionária, Timóteo já estava um pouco mais velho, Paulo deixou Timóteo na cidade de Éfeso, pastoreando a igreja que havia se formado lá. Eles haviam passado por lá, criaram uma igreja, fundaram uma igreja e então Timóteo fica lá, Paulo o deixa lá cuidando daquela igreja. E aí Paulo escreve pelo menos 2 cartas a Timóteo.
Essa carta aqui, Paulo escreveu da prisão da cidade de Filipos, no ano 63 depois de Cristo. E Paulo sabia que logo seria morto. Isso está bem claro nas cartas, nessa carta. Então, são praticamente as últimas palavras do apóstolo Paulo em vida, porque essa é a última carta que ele escreveu. Nós não sabemos quanto tempo depois Paulo foi morto, mas essa aqui é a última carta. Timóteo era muito jovem, não tinha experiência. Além disso, Éfeso era o centro da adoração pagã daquela região. Lá ficava o templo da deusa Diana, ou Artemis. Não sei se está de pé ainda, mas volta e meia aparece por aí o templo, né? A construção lá onde era adorada Diana. Então Timóteo diz: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Tu, porém, Paulo usa muito essa forma, tu, porém. Faz um contraste com o versículo anterior, o versículo 13, que diz assim: mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, quer dizer, enquanto os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados, Timóteo deveria permanecer naquilo que havia aprendido de Paulo. E meus irmãos, o mesmo desafio que nós temos hoje também, diante de tantas novidades religiosas que aparecem por aí. Nós devemos permanecer naquilo que aprendemos desde a nossa conversão, desde a nossa infância na fé, permanecer na fé em Jesus Cristo. E vocês sabem como hoje existe um bombardeio de novidades por aí que querem nos cativar, que querem nos chamar para si. Paulo diz: desde a infância tu sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Jesus Cristo. Não existe idade para se converter, não existe idade para entregar nossa vida a Jesus, não existe idade para reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. Eu entreguei minha vida a Jesus com 15 anos, num retiro, com um pastor que a gente tinha lá em Juí, pastor Reinaldo Frenzel, já é falecido. Mas como é legal quando a gente cedo na vida pode ter esse relacionamento com Jesus, porque daí a gente é liberto de tanta coisa ruim que tem por aí. Quer dizer, quando a gente se deixa cativar por Jesus, esses apelos ruins que o mundo nos faz, a gente pode pesar isso, pode ponderar e deixar isso tudo de lado. O nosso relacionamento com Jesus nos livra de tanta coisa ruim que esse mundo oferece hoje. Como é bom quando desde a infância nós conhecemos a palavra de Deus, a Bíblia, e sabemos que ela nos revela Jesus e como a gente pode ser salvo pela fé em Jesus. Isso a gente aprende, isso a gente pode passar para as outras pessoas também. Paulo diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Toda a Bíblia, meus irmãos, é inspirada por Deus. Toda a Bíblia é palavra de Deus. Não são pedaços da Bíblia, não são versículos da Bíblia. Hoje existe uma tendência das pessoas escolher versículos. Existem alguns por aí que até já escreveram Bíblias diferentes, tirando da Bíblia aquilo que não lhe agrada, fazendo uma Bíblia nova, diferente, de acordo com aquilo que crê, que pensa. Mas toda a Bíblia, essa que nós temos, é a palavra de Deus. E o que ela faz conosco? Ela nos ensina, ela nos repreende, ela nos corrige, ela nos educa para sermos justos. E é isso que Deus quer pelo seu Espírito Santo fazer na nossa vida. Nos tornar pessoas justas. Não apenas na prática diária, mas que sejamos também justificados por Deus para o dia da salvação. Para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O alvo da palavra de Deus é nos tornar perfeitos. Seremos um dia perfeitos? Aqui na terra, não. Só depois, quando estivermos na plenitude diante de Jesus. A palavra de Deus, ela quer nos aperfeiçoar e nos habilitar para boas obras, conforme diz aqui. Perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Nós sabemos que as obras não nos salvam, mas as obras elas são um agradecimento pela nossa salvação. Quer dizer, nós trabalhamos para Jesus como agradecimento,
por aquilo que Ele fez por nós, e não para conseguir alguma coisa dele. Porque isso com Deus não funciona. Fazemos boas obras como agradecimento por aquilo que Deus já fez na nossa vida. E Paulo continua: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus. Conjuro-te é uma ordem com juramento. É uma ordem solene. Paulo dá aqui uma ordem especial a Timóteo, envolvendo inclusive um juramento. E Paulo diz aqui, o próprio aparecimento de Jesus Cristo e a instauração do seu reino já será em si um julgamento de vivos e mortos. O simples fato de Jesus aparecer já colocará em julgamento vivos e mortos. O que Paulo ordena a Timóteo, meus irmãos, vem na verdade no versículo 2, no versículo seguinte. E essa ordem que Paulo dá a Timóteo, ela é importante, porque se Timóteo a deixar de cumprir, ele terá que responder diante de Deus e diante de Jesus Cristo, pelo não cumprimento dessa ordem. Isso significa, meus irmãos, que tanto quem prega a palavra de Deus, como quem ouve, terá que prestar contas a Jesus Cristo quando Ele voltar. O que Deus espera de nós é que nós coloquemos em prática aquilo que a gente ouve. Quer dizer, não é simplesmente vir na igreja, sentar, consumir a palavra de Deus e fica por isso mesmo. Não. Deus quer que a gente se torne praticante da palavra de Deus. Até tem um versículo que diz que o importante mesmo é praticar a palavra de Deus e não somente ouvi-la. Qual é a ordem que Paulo dá? Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Olha, quase que eu arrisco dizer assim, que o apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo, seja chato. Seja chato, porque ele está dizendo assim, ó, insta, quer seja oportuno, quer não. Se tiver oportunidade ou não tiver, você vai lá e martela. Insta. A ordem que Paulo dá a Timóteo é essa. Prega a palavra de Deus, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta. Mas aí ele diz assim, com toda a longanimidade e doutrina, com toda a paciência. Pregar a palavra deve ser a nossa primeira preocupação. E quando eu falo pregar, eu não me refiro apenas a falar, me refiro a viver ela. E, meus irmãos, nós não temos a liberdade de inventar uma mensagem. Ela já está dada e ela é a palavra de Deus, conforme nós temos aqui. Instar quer dizer insistir. Pregar e insistir, quer seja oportuno, quer não. Mas isso não significa que a gente deva ser inconveniente, que a gente deva ser grosseiro com as pessoas. Persistente, sim. Inconveniente e grosseiro, não. Corrigir, repreender e exortar tem o sentido de tentar colocar a pessoa no caminho certo. E apela tanto para a razão quanto para a emoção. Animar, advertir, aconselhar, de modo que se a pessoa não se arrepender, pelo menos ela vai ficar convicta do seu pecado e da necessidade de conversão. Corrigir, repreender, exortar, sempre com paciência e com base na palavra de Deus. De qualquer maneira, infelizmente, a gente sempre vai correr o risco de parecer chato, não é verdade? As pessoas às vezes não querem. Então, para alguém dizer, mas que sujeito chato, nossa, que mulher impertinente com essa tal de Bíblia aí, com essa palavra de Deus, é o risco que a gente corre. Mas Paulo diz assim, com toda a longanimidade e doutrina, significa que a gente tem que ter paciência e esperar pela resposta das pessoas. Mas a nossa pregação, meus irmãos, ela sempre precisa ser dentro dos parâmetros da palavra de Deus. Nunca devemos nos valer de técnicas humanas, pressão emocional, tentar forçar uma decisão das pessoas quando elas não estão preparadas, porque afinal de contas, quem convence é o Espírito Santo, não somos nós. É o Espírito Santo quem tem que fazer a sua obra. E Paulo diz, porque haverá tempo em que não suportarão essa doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Por quê? A palavra de Deus deve ser pregada dessa maneira, como Paulo diz, com insistência, quer seja oportuno, quer não, corrigindo, repreendendo, exortando com toda a longanimidade e doutrina. Por quê? Porque haverá tempo em que não suportarão essa doutrina. Vejam só,
Paulo nos avisava há 2000 anos atrás, mais ou menos, que chegaria o tempo em que estamos vivendo hoje. O tempo em que as pessoas não aguentariam mais ouvir a palavra de Deus da maneira como ela está expressa aqui na Bíblia. Não quereriam mais ouvir a sã doutrina. E, gente, eu posso até ficar em dúvida, mas vejam comigo, eu creio que esse tempo é hoje. Vejam, por exemplo, aqui mesmo, no capítulo 3. Voltem um pouquinho no capítulo 3, versículo 1. Capítulo 3, versículo 1. Sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade e negando-lhe, entretanto, o poder, foge também destes. Eu pergunto para vocês, nós não estamos vivendo os últimos dias? Eu acho que isso é inegável. O que é essa doutrina que Paulo diz aqui que Timóteo tinha que pregar? São as verdades básicas e fundamentais da Bíblia que hoje está sendo questionado. Que a Bíblia é inspirada por Deus e é a palavra de Deus. Que Deus é o Criador de tudo. Que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que foi concebido de maneira milagrosa. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são um só e o mesmo Deus. A existência de anjos e demônios, de céu e inferno. O homem é pecador e não pode se salvar sem Jesus. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Somos salvos pela graça de Deus através da fé e não de obras. A realidade do pecado, a segunda vinda de Jesus, tudo isso hoje está sendo questionado, a ponto de pessoas escrever uma Bíblia nova, diferente, tirando fora essas coisas. Hoje tudo é questionado, tudo é relativizado. As pessoas não suportam a pregação das verdades do Evangelho. A igreja se tornou um lugar de poucos que ainda creem nas verdades e na sã doutrina. O politicamente correto está boicotando não apenas a cultura e a política no mundo todo, mas está boicotando também a pregação do Evangelho e as igrejas. Gente, percebam, está ficando difícil pregar a palavra de Deus, da maneira como a Bíblia expressa. E Paulo diz mais, que além das pessoas não suportarem essa doutrina, ainda se cercarão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Vocês já tiveram coceira no ouvido? Assim, coceira de verdade, não estou falando no sentido aqui bíblico. Uma coisa chata, né? Dá vontade de enfiar um cotonete lá no fundo. E aí o otorrino diz, não, peraí, não faz isso. Não pode porque empurra a cera lá para o fundo. Pois é. As pessoas estão fazendo isso. Sentindo uma coceira espiritual. Uma coceira de uma doutrina falsa no ouvido. Então, além de se recusar a ouvir as verdades da palavra de Deus, as pessoas buscariam mestres, líderes, pregadores daquilo que elas querem ouvir. Daquilo que lhes é mais conveniente. Não é um retrato fiel da atualidade. Hoje as pessoas não buscam mais a igreja para ouvir sobre pecado, arrependimento, conversão. Uma vez numa igreja alguém me disse, pastor, o senhor não fala aqui de pecado, de conversão, do diabo, do mal, não. As pessoas têm que sair bem da igreja, fala só do amor de Deus. E aí vai todo mundo alegremente para o inferno. Né? E aí a culpa é de quem depois? Um dia lá diante de Jesus ele vai me perguntar, o que tu pregou? Tu ajudou as pessoas a trilhar o caminho largo para o inferno, né? É o retrato da atualidade. Cada um busca a igreja que mais lhe agrade, que mais lhe convém, que pegue aquilo que ela quer ouvir, que pare aquela coceirinha no ouvido, né? Então a autoridade não é mais a palavra de Deus, a autoridade é o meu interesse. Bênçãos, milagres, prosperidade material, cura física e não sei mais o que tudo aí que as pessoas procuram. Busca-se novidades. A Bíblia é uma coisa tão velha, tão antiga. A gente vai na igreja para ouvir sempre a mesma coisa. Precisa de novidade. Ora, hoje se buscam novidades. As pessoas têm um fascínio por pregações convenientes, que não mexam com as suas vidas, com seus erros de caráter,
com seu status quo. Pregações que não digam, ó, tu tem que mudar aqui, aqui tu está errado, precisa mudar nisso. Não. Paulo continua dizendo que as pessoas não vão mais querer ouvir a verdade, mas vão se entregar a fábulas e fantasias. Olha, tudo aquilo que se ensina ou se pratica na igreja que não é baseado na palavra de Deus é fábula. Então me digam se não é assim hoje. Hoje se dá mais valor à superstição, às invenções humanas, do que a verdade da palavra de Deus. Paulo diz aqui, não suportarão mais essa doutrina. Essa doutrina ela é uma coisa às vezes tão pesada para a gente, mexe tanto com o nosso interior, com o nosso status quo, que as pessoas não irão mais suportar. Não suportarão essa doutrina. Também pode ser traduzido assim, por não sofrerão essa doutrina. Hoje as pessoas querem vitória sem luta, prosperidade sem trabalho, salvação sem arrependimento e conversão, sem transformação. Querem fé sem compromisso. As pessoas não querem sofrer as consequências da verdade do Evangelho, mudança de vida. E no último versículo, Paulo usa de novo o tu, porém. Ele diz, os outros não suportarão essa doutrina. Os outros cercar-se-ão de mestres segundo as suas cobiças. Os outros se recusarão a dar ouvidos à verdade. Tu, porém, seja diferente. Tu, porém, Timóteo, seja sóbrio em todas as coisas. Suporta as aflições. Faz o trabalho de evangelista. Cumpre cabalmente o teu ministério. Tu não seja como todo mundo. Vocês lembram quando a gente era criança? Ah, mãe, mas eu quero ir porque todo mundo vai. O que a mãe dizia? Tu não é todo mundo. Ah, tem aquela festinha lá do pessoal do colégio, eu quero ir, vai estar legal. Todo mundo vai. Tu não é todo mundo. Então, esteja alerta. Te mantenha inabalável. Mantenha a cabeça no lugar. Não te deixa levar pela onda, pela moda, pela maioria, pelo politicamente correto. O verdadeiro povo de Deus sempre foi minoria. E parece que nós temos dificuldade na igreja de aceitar isso, gente. Nós queremos ser maioria, não somos. E cada vez nós seremos mais minoria. A fidelidade a Deus, ao Evangelho, não é uma coisa de todos, infelizmente. É de uma minoria, isso vai ficar cada vez mais evidente. Não se desesperem com isso. À medida que se aproxima da volta de Jesus, vai se tornar cada vez mais minoria. Não te desespere, não te deixe intoxicar por heresias, por mentiras, por novidades, por mais cativantes que elas sejam. Te mantém calmo e sensato, não baixa o padrão, não baixa a qualidade para agradar as pessoas e aumentar a quantidade. Ah, a igreja está ficando vazia, eu preciso mudar minha pregação para atrair as pessoas. Se tu mudar a pregação e não for de acordo com a palavra de Deus, cuidado. Se for preciso, Paulo diz, sofra pela verdade, mas não te deixa levar pelo fascínio do engano. Mesmo que a verdade se torne impopular, insista e persista nela. Não baixe o padrão só para agradar pessoas e não perder amigos. Continua pregando as boas novas da salvação unicamente pela fé em Jesus Cristo. Cumpra o teu ministério. Não adapte a mensagem ao gosto dos ouvintes. Cumpre completamente, perfeitamente, vigorosamente o teu ministério de evangelista, de pregador das verdades do Evangelho, da palavra de Deus. Eu quero terminar perguntando a vocês, e por favor, reflitam sobre isso. Eu peço que você feche os seus olhos aí e reflita. Você permanece naquilo que aprendeu desde a sua conversão, desde a sua infância na fé? Você tem pregado a palavra de Deus, quer seja oportuno, quer não? Você sabe aceitar a correção, a repreensão, a exortação? Você consegue permanecer na doutrina, na sua doutrina e suportar essa doutrina? Ou você corre atrás de mestres que preguem o que te agrada ouvir? Você ouve a verdade da palavra de Deus? Você tem sido sóbrio em todas as coisas? Tem sabido suportar as aflições sem se desesperar? Você tem evangelizado? Qual é o teu ministério? Qual é o dom que Deus te deu? Tu tem cumprido fielmente o teu ministério? Que Deus te ajude a pensar nisso e a se colocar, que tu te coloque diante de Deus e converse com Ele sobre tudo isso. Amém.
Nós queremos ficar de pé e queremos cantar o hino Adotado como Filho. Medo já se foi, o amor perfeito fora o lançou. Escravo não sou mais, o Pai das luzes me libertou. Fui adotado como filho, Sou co-herdeiro com Jesus Cristo. Tem uma grande família. batizados por teu Espírito, fui adotado como filho. Sou co-herdeiro com Jesus Cristo. Tem uma grande família. Batizados por teu Espírito. Nas trevas me encontrou, ao seu chamar meu coração queimou, em seus braços me acolheu, pra tua mesa você me levou. Fui adotado como filho, Sou co-herdeiro com Jesus Cristo. Tem uma grande família. Batizados por teu Espírito, fui adotado como filho. Sou co-herdeiro com Jesus Cristo. Tem uma grande família. batizados por teu Espírito. Clamamos Abba, Pai. Clamamos Abba, Pai. Nós somos seus, pra sempre seus. Clamamos Abba, Pai. Clamamos Abba, Pai. Nós somos seus, pra sempre seus. Fui adotado como filho, sou co-herdeiro com Jesus Cristo. Tenho uma grande família. Batizados por teu Espírito, fui adotado como filho. Sou co-herdeiro com Jesus Cristo. Tenho uma grande família. Batizados por teu Espírito. Obrigado, querido Deus, porque através de Jesus tu nos adotaste como filhos. Somos teus, te pertencemos, Senhor. A tua mão está sobre nós, o teu Espírito Santo está em nós, Senhor.
Tu nos dás o teu cuidado, a tua proteção, a tua direção. E, Senhor, nos fortalece e nos ajuda para que sejamos fiéis a Ti. Para que coloquemos em prática, sem medo, sem susto, Senhor, tudo aquilo que Tu pedes de nós. Nós conhecemos a nossa fraqueza, a nossa limitação. Sabemos que somos vulneráveis, Senhor, mas nos entregamos às Tuas mãos. Tu és o nosso Deus, Senhor, Tu cuidas de nós. Dirige a nossa vida. Esteja com cada um nessa semana, Senhor. Aqueles que estão em casa, aqueles que estão aqui. Guarda, cuida, abençoa cada um, Senhor. Ajuda-nos para que tudo o que fizermos seja para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor. Oramos, Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o Seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o Seu rosto e nos dê da Sua paz. Amém. Antes de cantarmos o último hino, 53, eu quero agradecer a todos, Iasis, Fernanda, as Miriams, ao Paulo, Pamela, Sabrina, que nos ajudaram aqui para que esse culto pudesse acontecer. Que Deus abençoe e guarde vocês. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejarmos, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai.